Oi, gente. Eu sou o conferencista Wagner Norato e gostaria mais uma vez estar compartilhando com vocês um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria de falar de uma passagem que fica situada no capítulo 5 do livro de 2 Samuel, quando os filisteus pegam a arca de Deus e levam para dentro do arraial dos filisteus. Interessante, nós voltando um pouco atrás, quando Ana e Eucana, uma vez por ano, iam ao templo do Senhor para agradecer a Deus pelas benfeitorias que Deus havia feito por eles, e ela era estéril, avançada de idade, e ela não perdia a oportunidade. Toda vez que ela chegava na presença de Deus, ela pedia ao Senhor um filho. A Bíblia diz que o Senhor concede um filho. Você conhece a história. O menino Samuel é criado no templo do Senhor, ouve a voz de Deus, Deus fala com ele a respeito da casa de Eli. Mas o interessante é o seguinte: quando Samuel levanta pela manhã, Eli já estava aguardando para saber o que é que Deus havia falado com Samuel. E Samuel vira para Eli e fala a respeito dos seus filhos, que haviam pecado contra Deus, que haviam profanado o templo do Senhor. E naquela mesma época, os filhos de Eli, junto com o povo de Israel, eles estavam em guerra contra os filisteus. Então, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles sabiam do pecado deles. Eli também era cúmplice do pecado dos teus filhos. Por quê? Porque sabia que eles estavam em pecado e não os disciplinavam, não os chamavam atenção. Assim, tem muitos pastores que terão que prestar conta ao Senhor, como Eli. Por quê? Porque faz vista grossa, as coisas acontecem, eles fingem que não está acontecendo e deixa a vida me levar, como tem um ditado mundano aí. Só que a Bíblia diz que muito é dado, muito será cobrado. Então, o Ofni e Finéias pegaram a arca de Deus e levaram para o meio do arraial, porque sabendo-se que aonde estava a arca, ali estava a presença de Deus. Então, talvez na sua massa cefálica, eles pensaram assim: vamos levar a arca de Deus, porque assim nós não vamos perder a batalha. Mas o que Deus havia falado com Samuel era acerca da casa de Eli, que as mãos do Senhor havia de sair de sobre a casa de Eli. E a Bíblia diz que quando eles vão para a guerra e levam a arca do concerto, a esposa de Finéias fica em casa. Ela estava grávida, não estava ainda no momento de ter o filho, e a Bíblia diz que Eli bota uma cadeira no meio do caminho e fica aguardando notícia da guerra. A Bíblia diz que os filisteus mataram Ofni e Finéias e muitos soldados israelitas, de sorte que eles pegaram a arca de Deus e a tomaram e levaram para o seu arraial. A Bíblia diz que um soldado que fica vivo nessa batalha, ele traz umas duras novas para Eli. E quando se aproxima de Eli, a primeira notícia que ele dá é que seus filhos Ofni e Finéias haviam morrido. Até então, se você ler, você vê que Eli não esboçou nenhum tipo de reação, nem choro, nem nada, quando ele fica sabendo da morte dos teus filhos. Mas quando a segunda notícia é dada, que a arca de Deus foi tomada, a Bíblia diz que o sacerdote Eli, na mesma hora, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Aí é o resultado de uma igreja ao qual a presença de Deus já não está mais no meio dela. Então aquele jovem soldado que sobreviveu à guerra começou a propagar notícia dizendo o que havia acontecido. E quando ele chega na casa de Finéias, a esposa dele estava grávida, como eu disse anteriormente, e ainda não estava no momento do menino nascer. Mas a Bíblia diz que quando ele dá a notícia que Ofni e Finéias morreu, ela ficou tranquila, continuou tranquila. Mas quando ela soube que a arca de Deus foi tomada, a Bíblia diz que aquela mulher começa do nada a sentir contração e o menino nasce. Nasce-se uma criança. E aquela mulher bota o nome da criança de Icabô, que quer dizer foi-se a glória de Deus.
E a Bíblia diz que após isso, aquela mulher morre. Interessante é o seguinte, que quando eles ficaram sabendo do resultado da guerra, ficaram tranquilos. Mas quando viram a trágica notícia de que a arca de Deus havia sido tomada, que a presença de Deus já não estava mais no meio do povo, a Bíblia diz que os dois morreram. Então, o que eu quero dizer para você, irmãos? Quando a presença de Deus não está no meio do povo mais, é sinal de que as coisas não andam bem. Então, quando entende-se que a presença de Deus não está no meio do povo, começa a acontecer morte. Pessoas começam a morrer. O sacerdote morreu. A mulher de Finéias morreu. Então, o resultado de uma igreja sem a presença de Deus é decadência espiritual. São defuntos espirituais que ficam dentro do templo, querendo mandar, querendo dominar, mas que não são fiéis, não são dizimistas. Geralmente são pessoas que não têm compromisso com a palavra, que querem andar de qualquer jeito. Então, essas pessoas, por mais que eles acham que vão para o céu, que está tudo bem, pela Bíblia Sagrada, essas pessoas estão na igreja, mas a igreja não está nela. Quer dizer, elas aceitaram a palavra de Deus, estão na igreja, mas eles nunca foram lavados da sua imundícia. Eles permanecem no erro, acreditando-se que naquele erro eles vão alcançar a salvação. Então, céu é lugar ao qual muitas pessoas vão se surpreender. Céu é um lugar de surpresa, aonde muitas das vezes a pessoa que você diz, aquela pessoa se morrer não vai para o céu, não. É aquela pessoa que tem um arrependimento, que teve uma oportunidade da parte de Deus de limpar o teu coração, de lavar a sua consciência diante de Deus. E muitas das vezes aquela pessoa que a gente pensa que é o santarrão, só porque tem um cabelão lá embaixo, usa aquela saiona, o outro só porque fica de terno e gravata, a gente julga achando que aquele vai para o céu e aquele outro não vai. Então, irmãos, corre-se um risco muito grande das pessoas que a gente pensa que vai subir e não subir. Por quê? Porque a responsabilidade que cai sobre os seus ombros são muito grande. Se você é uma presidente de ciclo de oração, se você está na frente de uma mocidade, se você é um pastor de uma igreja, o que Deus vai requerer de você é algo além daquilo que vai requerer de mim, que sou simplesmente um membro da casa de Deus. Então, irmãos, entende-se que a Bíblia diz, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, haverá muito menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para ti que conhece a minha palavra e não a pratica. Que essa palavra possa ficar guardada no teu coração e que a graça e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos em nome de Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.